Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Eu tô meio oculto aqui na imagem, mas eu comecei a gravar o início aí do pregão. Tava aqui ocupado fazendo outras coisas, estava dentro de uma reunião e aí eu não consegui narrar essa abertura, que foi bastante atípica, vamos dizer assim, do índice. Ele abriu aqui em cima, na região de 140.305, e já desceu. Ele deu um forte impulso de alta, uma pequena correção abaixo da VWAP, e assim, está se deslocando muito devagar. Não sei se esse movimento aqui vai prosperar até o teste aqui de rompimento dessa máxima do dia anterior, tá certo? Mas é um daqueles dias bem atípico, bem no começo do dia, esse movimento ele se torna ainda mais difícil. Eu fiz essa entrada de vendas, aqui na verdade eu observava uma compra, para ser honesto com vocês. Por que eu observava uma compra? Porque se deslocou aqui, eu considero esse gap um deslocamento de 2.000 pontos. É muita coisa, tá? Considerando o fechamento do dia anterior até a sua abertura, então ele está se deslocando aqui praticamente 2.000 pontos. É muito grande esse gap. Todos os gaps tendem a ser fechados. Não pretendo carregar essa operação até o fechamento do gap, apesar de ser possível, tá bom? Então, nesse momento, eu fiz a venda. Por qual razão? Por esse impulso muito forte, uma pequena correção. Apesar das médias estarem todas alinhadas para cima, foi um momento climático aqui, né? A qualquer momento ele pode vir aqui e retomar a subida? Com toda certeza. O preço faz o que ele bem entender. Aliás, eu já vou tomar a liberdade aqui de me proteger. Ele se deslocou 200 pontos, pouco mais de 200 pontos da minha abertura, da minha entrada. Então eu entrei aqui na virada desse box, praticamente 300 pontos de deslocamento. Seria um scalp bastante interessante de sair nessa média 72 aqui, mas por vezes ele faz esse deslocamento também muito rápido aqui para cima e a mesma coisa acontece até a metade desse movimento. Veja, coincide aqui, ó, esse rompimento, metade, né, é um teste de metade, de 50% dessa subida aqui. Então, o que eu acabei almejando aqui, né? A saída por aqui é uma saída que, assim, atende o meu objetivo diário, que eu busco aqui 500 pontos. Já me entregou aqui 300, já é 70, 60% do meu gain, vamos dizer assim, do meu objetivo no dia. Poderia ter encerrado essa operação e aguardar mais a próxima entrada, ou seja, às vezes ele testa aqui também e volta a cair. E às vezes, ou por muitas vezes, ele tira a gente da operação, quando eu me protejo dessa maneira, para voltar no impulso aqui, até para testar essa região. Né? Se isso acontecer, eu estou super tranquilo, porque é o risco que eu assumi. Dois riscos, na verdade. Eu assumo o risco na hora que eu entro, eu assumi um risco aqui. Se o preço se desloca a meu favor, eu tenho a decisão de encerrar a posição com 200 ou 300 pontos, ou eu aguardo essa posição, esse preço se desenvolver um pouco mais. Quando eu tomo essa decisão de aguardar, é, normalmente eu desloco a minha saída para o ponto de 0 a 0, porque eu estou me protegendo, isso é gestão de risco, do que me frustrar com o preço ter andado 300 pontos e sair negativo aqui em cima. E muitas vezes no passado eu fazia esse erro, eu considero até um erro, porque além de te causar prejuízo, isso causa frustração. Isso é ruim, porque você começa a ficar emotivo no trade e não traz nada de benefício com relação a isso. Então a gente faz gestão de duas coisas aqui. Nós fazemos a gestão do emocional e do financeiro. O emocional é o principal capital aí que você tem que preservar no dia a dia do trader, porque é isso que vai fazer você ganhar consistência, você vai ficar muito mais forte nesse mercado e por estar numa posição mais estratégica, você consegue produzir melhores resultados. Né? Então, não é um dia, o desafio não é esse, né? De fazer assim, eu vou ser hoje positivo no trade, vou fazer dinheiro e tá tudo certo, euforia. Não, não é isso. É ao longo aí de 100 dias, né? Se você fizer isso ao longo de 100 dias e ser, no final das contas, positivo, estar para frente, lucrativo, é isso que vai virar a chavinha aí no teu operacional, na tua gestão de risco e na evolução aí de capital. Beleza, pessoal? Vamos aguardar aqui. Se me tirar aqui, tá tudo certo. Se não, melhor ainda, pagando aqui o nosso objetivo de 500 pontos. É, pretendo também, pagando esse risco aqui, esse prêmio, eu não opero mais no dia, apenas que tenha alguma coisa muito de extraordinário, né? Mas é sempre buscar aquele objetivo no dia. E isso aqui não é jogo. Costumo dizer pra galera, gente, isso não é jogo, não é, né? Tem muita gente que fala assim, putz, ficar positivo no game, não sei o quê. Legal, mas eu não vejo isso como jogo, é um trabalho sério, um trabalho sério, inclusive, né? E precisa ser um trabalho lucrativo, porque é por isso que nós estamos aqui, tá bom? Então, aqui, puramente educacional, essa entrada de um contrato no simulador. Semana que vem, talvez eu pretenda colocar as minhas operações reais na tela mesmo, porque às vezes o pessoal também tem essa, né, de falar, poxa, o cara tá operando aqui um contratinho só, e aí é confortável, né, mostrar isso.
um contrato e ainda mais no simulador. Mas, de novo, eu repito, é puramente educacional, tá? Quando eu fiz essa entrada aqui, o racional foi o seguinte: ele tem essa probabilidade de vir testar essa região. Eu fiz a. Eu olhei aqui e olhei essa pontuação, coincidiu com os 500 pontos. Normalmente eu aguardo o desenrolar do negócio. Se ele falhasse aqui, eu teria um stop muito curto e eu teria de reverter essa posição para compra, porque ele poderia dar continuidade a esse impulso de alta. A gente nunca vai saber. Só vou saber quando eu consigo entrar no risco e pagar para ver. Não tenho o que fazer. Tirou a gente no 0 a 0, perfeito, tá bom? Então aqui eu tenho uma posição um tanto quanto complicada, porque, veja bem aqui, ó, média 17 cruzando com a 34 para baixo, por vezes tira a gente aqui no break-even, no 0 a 0, e volta a cair. Eu também tenho essa posição de compras aqui, não posso me esquecer desse movimento, ancorou numa média importante que é 72, é uma média rápida bastante importante, e que o movimento do preço está ascendente, apesar do impulso de baixa. Não sei se testa essa região. E aí eu preciso observar agora. Se me der uma segunda posição de vendas, talvez eu faça essa entrada, ou eu aguardo, para entender qual direção que esse preço vai tomar, em que direção que ele pretende se deslocar, né? Então a gente aguarda aqui, vamos entender. Se superar a VWAP, vamos lá, vamos fazer um raciocínio aqui. Se superar a VWAP, idealmente seria, se ele romper esse topinho aqui no meio do caminho, volta para testar e me dá uma entrada na compra, obviamente essa entrada ela é mais confortável, apesar do canal de Keltner ele estar aqui na nossa frente. E o que é o Keltner, né? Ele mede a volatilidade do mercado. Nesse momento, uma volatilidade já bem esquisita, porque o preço está lá acima do canal de Keltner. A tendência é ele se acomodar aqui dentro do canal, como a gente vê aqui em alguns outros exemplos mais para trás. Não vou puxar o gráfico agora nesse momento, senão eu perco a entrada aqui, ó, na venda novamente, tá? Eu preciso considerar mais uma vez uma venda aqui, apesar de ter ancorado na 72. Por quê? Eu tenho uma briga aqui, média rápida para baixo, média mais lenta para cima. Só que o preço está se deslocando para baixo, e aí eu preciso aproveitar esse deslocamento, a ação do preço. Então, qual que é a prioridade que você dá aqui na leitura do gráfico? O preço, obviamente. Os outros instrumentos, eles me dão aqui um auxílio na tomada de decisão, mas eu preciso dar maior peso na decisão no que o preço está fazendo, naquele exato momento. Então, aqui, ele deu uma paradinha aqui, ensaiou uma primeira subida, rompeu o fundo, ou seja, capturou a liquidez desse fundo aqui deixado no meio do caminho, e agora eu não sei o que ele vai fazer. Pode continuar a subida, tendo como suporte dinâmico essa média 72, e a gente observa. Aqui teria sido uma entrada na compra, a primeira e a segunda entrada na compra, para quem observa esse impulso de alta aqui, uma correção, uma entrada, para continuar o movimento. Por outro lado, eu tenho um gap gigantesco produzido por essa abertura do dia. As médias estão flats aqui no meio do caminho, então eu não tenho todos os instrumentos, todos os indicadores apontando para uma mesma direção, eu tenho divergência entre eles. Exemplo aqui, né, o preço vinha caindo, só que agora o MACD aqui já estava desacelerando. E aqui chega no eixo zero, não sei se ele parte acima do eixo zero ficando positivo para um cenário de alta, ou se deixa um topinho mais baixo que esse anterior para continuar a correção desse impulso de alta. Perceba a dificuldade que é para tomar uma decisão no meio do caminho, enquanto o preço está se deslocando. Ele está acontecendo agora. Eu não consigo bater uma compra de qualquer maneira por aqui, eu preciso esperar esse rompimento, correção, para eu entrar na compra, se for o caso. E se ele for direto, paciência. Eu aguardo um cenário conhecido. Ah, mas eu vou ficar o tempo todo aqui sem fazer nada, sim? A maior parte do trabalho do trader é observar, aguardar. E mesmo naquelas melhores posições que a gente aguarda, tem a disciplina, tudo mais, e às vezes dá errado. E o stop tá lá para te proteger. E tudo certo. De novo, é um exercício, isso aqui é uma caminhada de 100, mais de 100 trades, né? Não é uma coisa assim, eu vou fazer hoje, ficar rico da vida, nunca mais eu faço isso. Esperar o preço aí se desenvolver. Se deixar um fundo, ou melhor, se deixar um topo duplo aqui também, seria uma entrada na ponta da venda bem arriscada. Se falhar, você tem que reverter para continuar a subir. Vou tentar fazer essa venda aqui, se o box virar agora. E o interessante é que essa entrada, ela vai acontecer na mesma região que nós entramos anteriormente aqui, ó, na virada desse box. Nós entramos aqui, ele evoluiu 300 pontos, hein, galera? Puxa vida.
tem um gatilho de compra, esse segundo gatilho de compra é mais confiável, mais 300 pontos para cima. Entenda que trabalhar em cima do gráfico de Reipo é um negócio muito bacana, porque traz a possibilidade, para quem é scalper, do cara fazer dinheiro rápido e não ficar o dia inteiro no gráfico. Então, eu que trabalho em posições mais esticadas, mais longes, a gente acaba sofrendo um pouco mais nisso. Porque, por vezes, a gente paga um 0 a 0 aqui, ou fica levemente negativo, até conseguir o nosso objetivo no dia. Às vezes pega uma pernada mais longa, 400 pontos, 450, e depois mais uma entrada e finaliza o dia, sabe? Mas é preciso ter essa paciência. E tem a possibilidade, inclusive, de fechar o gap a partir desse movimento aqui, ó. Se realmente esse fluxo aqui de vendas se confirmar. O problema é que ele fez uma perna, aí fez uma correção, tipo ABC, né? Vamos ver. Tá, fazer uma entradinha aqui. Se o box virar. Se falhar, eu preciso comprar e levar aí até onde o preço evoluir. Já já abre o mercado à vista, né? Falta 15 minutinhos aí praticamente. Com a abertura do mercado à vista brasileiro, costuma ter uma volatilidade. Depois tem outra janela bem interessante, que é o mercado americano, às 10h30. Hoje é um dia que não tem muita notícia, então não entendi aí, preciso ver o cenário internacional, por que tem esse gap gigantesco aí. Mas, sinceramente, os motivos para nós aqui no day trade não importa muito. Obviamente que é legal você entender as notícias, saber do porquê das coisas, mas para tomada de decisão aqui no gráfico, isso não interessa. O preço sempre vai mostrar a direção. Como diria Charles Dow, o preço desconta tudo, né? Fizemos uma entrada até melhor que a entrada anterior, tem um risco de 135 pontos nesse trade. Nós entramos um pouco mais abaixo aqui, agora a gente entra na metade daquele box. A nossa expectativa é que esse trade evolua em direção ao fechamento do gap. Eu pretendo testar esse movimento aqui, esse movimento de rompimento, né? Isso foi um rompimento aqui bem interessante, rompeu as máximas. Geralmente ele volta para testar, então é uma operação que eu gosto mais de fazer na tendência do que contra ela. Por que contra? Obviamente eu estou contra a tendência, olha só. O preço está subindo, corrigiu. Eu estou trabalhando numa perna de correção aqui. Gosto mais do movimento de expansão do que retração. Mas é uma probabilidade muito bacana. Muitas pessoas às vezes trabalham no movimento de retração por ele se deslocar mais rápido. A expansão é mais demorada. O trader precisa ter um pouco mais de paciência. A retração costuma pagar mais rápido. Só que você precisa de estratégia para você sair no lugar certo. Se esticou demais a expectativa, nem sempre paga. Tomara que nossa expectativa esteja correta aqui na máxima do dia anterior e um teste de rompimento, que ele faça essa correção. Já começa a dar uma enroscadinha agora aqui, mas normal. O movimento está bonito, né? Um movimento bem limpo. Olha só que legal. Capturou uma liquidez aqui acima muito levemente. Isso é legal entrar. Uma outra coisa que é bacana de fazer é se posicionar quando o preço aciona os stops da parte que está, sei lá, aqui nesse caso a gente está vendido, né? Então vamos imaginar que quem vendeu aqui, colocou o stop dele aqui, foi violinado. E o preço fez essa correção para capturar a liquidez e talvez possa evoluir. De novo, se não acontecer isso, eu já tenho meu stop posicionado aqui, me dá uma oportunidade de entrar na compra para pegar a carona com esse preço mais acima. Pode ser que ele faça uma lateralidade aqui no meio de caminho, e eu posso simplesmente aguardar, não tem problema nenhum. Mas é uma decisão que antes de você entrar no trade, você precisa já ter a sua estratégia. E saber o porquê das coisas também. Ok? Vamos ver como é que desenrola o preço aí. Volto já, pessoal. Pessoal, preço evoluindo a nosso favor, muito bom. Uma das coisas que eu gosto de fazer o manejo de risco aqui, ou gestão de trade, é assim, já está pagando 400 pontos, muito próximo da nossa saída final, né? Já que eu não estou fazendo parcial e tudo mais, então eu carrego até o último limite ali. Você pode fazer o seguinte, pegar o teu gain aqui, ó, que está lá no 0 a 0, e trazer para esse último topo. Isso vai dar aqui 200 pontos, você vai garantir, né? 200 pontinhos. Ah, mas se tirar, paciência. Mas é um jeito de fazer. Por quê? Aqui é um fundo, ele está capturando essa liquidez e eu estou sobrevendido já, né? Significa que o preço vai reverter a partir daqui? Não, exatamente, tá?
eu estou próximo do meu alvo. Então, assim, se eu quiser um conforto ainda maior numa operação dessas, eu posso trazer para cá. E aí a minha cabeça entende assim, puxa, eu já coloquei no meu bolso 200 pontos dessa pontuação que está aqui na tela agora. Porque até então, essa pontuação que está acontecendo, ela não é minha ainda, né? Esses 600 pontos que está aqui embaixo também não são meus, enquanto ele não pagar ali, né? E aí, eu vou fazendo essa administração aqui, sabe? É meio que um trading stop manual. E aí você vai observando como é que vai comportamento, como é que vai se comportando o preço, se ele tem urgência no deslocamento, se ele para no meio do caminho, o que está acontecendo. No box, você precisa assistir ao vivo, não tem o que fazer, é diferente do candlestick, que ao bater o olho depois, você consegue entender se teve urgência, se não teve, pelo deslocamento de cada barra. No box, como isso é padrão, né, então todos os boxes ali têm basicamente o mesmo preço, então eu não consigo medir exatamente isso. Eu vou sair aqui, pessoal, tá muito perto da saída, tá? Tá enroscando. Já, isso, beleza. Bom, feito ali o resultado do dia, 500 pontos, às vezes ele bate exatamente aqui e volta, e por conta de 100 pontos ou um pouco menos, a gente não sai. Estou próximo do canal de Keltner inferior, é um canal que mede volatilidade, estou sobrevendido já no preço, pode continuar a cair até fechar esse gap aqui, nosso objetivo foi feito, então assim, é isso que a gente trabalha aqui todos os santo dia, né? É possível fazer, para quem é mais arrojado, eu vou pegar até a média 200 pontos, se aqui o preço reagir, eu tenho que fazer uma compra, ainda mais nesse gatilho aqui, eu vou fazer um zoom, vou dar um zoom, dei um gatilho de compra em cima da média, a segunda oportunidade sempre é melhor, aqui dando a terceira puxada, e aqui são técnicas muito sofisticadas, aqui é uma coisa muito mais avançada, né? Aqui eu tenho uma cunha para ser observada, um ponto de compra, é bem verdade, apesar do preço estar se deslocando para baixo. Já é uma região que apresenta demanda de compra, tá vendo? Compradores já começam a aparecer por aqui. Nessa situação, apesar da cunha, eu gosto de aguardar a segunda oportunidade, então eu tenho a primeira, quando ele volta, toca nas médias, volta aqui para testar e me dá uma posição melhor, de compra é legal fazer, tá bom? Então, assim, sempre que a pessoa faz esse tamanho de risco, sabe? O risco que está assumindo aqui nesse caso, 155 pontos, não é muita coisa, para talvez 540 pontos. Então, é muito bacana essa relação risco-retorno. Essa minha saída aqui, ela tem uma relação de 3,5 vezes o tamanho do risco. Então, observe o seguinte, aqui é 2 para 1 em relação a esse risco, e ali em cima 3,5 para 1. É muito bacana. Então, o gráfico está bastante volátil, a abertura do mercado à vista nesse momento, 10 e 12, 10 horas, 10 e 12, apresenta uma certa volatilidade, e aquilo que eu comentei antes, quando o preço estava caindo. Às vezes eu deixo a minha saída exatamente nesse topinho aqui, ó, anterior, tá vendo? Como era o caso de 600 pontos, eu podia ficar na pedra aqui amargando essa correção. Vendo o gráfico pagar mais de 500 pontos, 550, alguma coisa assim, e eu não realizar por mero capricho. Então, região é região, tá bom? Então, é importante realizar quando o gráfico dá essa oportunidade. Ainda mais que nós fizemos aqui, olha, apenas 2 entradas no dia. Olha só que negócio fantástico. Ele sequer ficou abaixo aqui do eixo zero, né? Sei lá, tive ali uma volatilidade de menos R$ 3. Olha só que gráfico mais bonito. E não tomamos nenhum stop, olha só. 2 entradas, 2 gains, por quê? Eu protegi aqui, ó. Quando eu fiz essa entrada, me posicionei, ele evoluiu mais de 200 pontos, na verdade 300 pontos evoluiu aqui, nós já trouxemos a saída no 0 a 0 no ponto de equilíbrio, porque se ele viesse fazer essa correção, eu não gostaria de ser estopado aqui. Numa operação vencedora, você sair perdedor aqui e não conseguir capturar os 500 pontos. Então, isso é gestão de risco, manejo com muita tranquilidade, tá bom? Pode ser que esse preço continue a evoluir um pouco mais para baixo, a gente não sabe, mas por aqui eu encerro a minha participação no mercado no dia de hoje. Muito grato por essa oportunidade de ter capturado aqui os 500 pontos, na verdade 540, 550 pontos, tá? Porque ele acaba que ele já me desconta ali os custos operacionais. Então, deixa eu ver aqui, ó, 535 pontos nessa última esticada, já tinha 15 pontos do 0 a 0 ali, sempre para observando, pagando as custas, né? Então, um trade muito bem feito, com tranquilidade, aproveitando o momento do mercado e com muita paciência, tá bom? Então, se esse conteúdo ele é relevante para vocês, faz sentido, se isso traz para você aqui algum insight, deixa um comentário aí para a gente, um like, faz perguntas, eu consigo responder aí na medida do possível, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Forte abraço e até mais.